Hoje eu vou mediar uma mesa e a gente vai se apresentar um por um, né, para depois entrar na temática específica da mesa, que eu salvei o título aqui. Olha só. Cultura dos povos originários e das matrizes afrodescendentes. Inquietações sobre memória e diversidade. A gente vai se apresentar, porque para vocês conhecerem também o Thiago e a Vivian. Vocês já me conhecem, né? Eu sou o Demian, eu sou professor aqui em Araxá, do Colégio Gabarito Araxá. Eu sou sociólogo e atualmente faço mestrado em Ciências Sociais na Universidade Federal de Uberlândia. Oi? Ah, é verdade, né? Eu sou branco, eu tenho 1,76 m e sou gordinho. Faz parte do charme. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Feliz de ver todos vocês aqui. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Obrigado, Dêmia, pela palavra. Então, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Vivian Bandeira. Eu tenho 33 anos. Eu sou uma mulher preta, que também tenho descendência, né, dos nossos povos indígenas. A minha vovó era índia. Eu tenho 1,74 m de altura, né, como já disse, sou uma mulher preta, cabelos enroladinhos, né, e eu sou psicóloga, inclusive sou psicóloga da Rede Gabarito, mas lá em Uberlândia, né, psicóloga do pré-vestibular, da unidade 2 do 3º ano e da unidade 1 do 6º até o 2º ano. Também sou psicóloga clínica, tá? Já tive várias experiências aí nas andanças da psicologia, mas essa sou eu. Olá, bom dia. Meu nome é Thiago Finzi, sou mestre em História Social pela Universidade Federal de Uberlândia, professor da rede pública e privada há longos anos. Primeiro, é uma honra, um prazer enorme ser convidado para fazer parte desse momento, um evento tão legal. A galera lá de Uberlândia ficou super feliz por ter essa oportunidade, os meus amigos de me verem, né, de estar aqui. Agradecer a acolhida de vocês aqui, do povo de Araxá. Já aproveitando ali na chegada, comi um pão de queijo que já entrou na história, é top. Mas, né, é um prazer e uma honra estar aqui. E nessa descrição física, eu sou um homem branco, de meia idade, de 40 anos, grisalho e por volta aí de 1,82 m. Bom, então, pegando a temática do evento, você poderia começar a falar, Vivian, comentar um pouco sobre o que você trouxe aqui para a gente. Então, vamos lá, gente. Quando eu fui convidada para poder falar sobre essa temática, né, da afrodescendência, para vocês, eu pensei em começar lá no século XIX, né? Mais precisamente no ano de 1859, e aí eu pensei de trazer algumas literaturas para vocês conseguirem entender sobre o que eu quero falar com vocês, né? Então, quando a gente pensa lá no ano de 1859, a gente vai pensar que ainda não tinha acontecido a abolição da escravatura, tá? Mas, nesse ano, teve a primeira publicação dessa obra aqui, ó, Úrsula. Tá? Ela é uma obra que foi escrita, né, por Maria Firmina dos Reis. Ela era uma mulher negra, filha de uma mulher negra, mas ela já nasceu, ela já era livre, tá, nesse período. Mas a gente precisa de entender que nessa primeira publicação aqui, não tinha o nome dela. Né? Não tinha lá Maria Firmina dos Reis, não existia. Então, a assinatura que tinha no livro era assim, uma maranhense. Uma maranhense, qualquer. Né? E aí, para vocês entenderem por que isso aconteceu, porque só 2 anos depois dessa primeira publicação, que ela foi ter o nome dela como autora, né, de um livro. Naquela época, as mulheres elas precisavam de uma autorização da lei, que era feita por homens, obviamente, porque nós vivemos em uma sociedade patriarcal, né, regida pelo patriarcado, majoritariamente por homens, né, por todas essas ideias, comportamentos, atitudes, enfim.
E aí as mulheres que elas publicavam e colocavam os seus nomes, elas eram consideradas mulheres desajustadas socialmente falando. Então, imagina, vocês escreverem alguma coisa e aí, quando vocês forem postar lá nas redes sociais de vocês, vocês serem consideradas, né, porque vocês colocaram o nome de vocês, como pessoas desajustadas. Né? E aí, esse desajustado tem vários desdobramentos. Então, essa obra ela é uma obra que foi muito marcante porque ela foi a primeira obra abolicionista que nós temos na história do Brasil. Tá? E aí existem algumas pesquisas que elas ainda estão em andamento para a gente entender se realmente ela também é a primeira obra da América Latina abolicionista. Então, a gente entende que essa mulher, para aquele período, ela foi bem afrontosa. Né? Gosto muito disso. Então, a gente precisa de considerar esse marco. E lembrando, novamente, que foram 29 anos antes da abolição da escravatura acontecer. Então, a grande marcação que eu trouxe para essa obra aqui, para vocês entenderem, é porque ela era uma mulher negra. Né? Geralmente, as mulheres brancas já tinham muitas restrições pelo patriarcado. Então, imagina uma mulher negra sendo afrontosa dessa maneira naquela época. Então, a gente já começou, nós mulheres negras, já começamos a abrir o mato fechado, né, para nós naquele período. E aí, como desdobramento, eu trouxe uma outra obra, que essa eu escolhi a dedo, né, como A Menina dos Olhos, exatamente por ser uma mulher que também era negra, né, hoje ela já não é mais viva, mas ela é uma mulher que ela é contemporânea de vocês. Né? Contemporânea não, ela é da mesma terra de vocês. Então, ela é de Sacramento, é um submunicípio, né, daqui de Araxá. E ela escreveu um diário. E aí eu vou contar um pouquinho dessa história de Maria Carolina de Jesus para vocês. Alguém conhece Maria Carolina de Jesus? Alguém já ouviu falar de Maria Carolina de Jesus? Levanta a mão para mim poder ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Carolina Maria de Jesus, se alguém conhece essa autora. Grande autora. Super autora. Maravilhosa, né? Então, Maria Carolina de Jesus, gente, ela era uma mulher negra que nasceu em Minas Gerais, aqui no interior. E ela, a sua mãe, ela trabalhava em casas de algumas pessoas, né? Ela era empregada doméstica. E aí era uma menina muito ávida de conhecimento e a patroa resolveu, né, conversar com essa mãe e matricular ela em uma escola. Mas imaginem que lá na década de 50, né, o nosso país sendo um país regido pelo patriarcado, né, com leis que não visavam as mulheres, principalmente mulheres negras, né, povos, pessoas pretas, Maria Carolina de Jesus, ela entrou no 4º ano de grupo e ela estudou por um período só. E aí a turma dela era uma turma de gente branca, tá, gente? Só para vocês entenderem. Aí o que acontece? Ela era uma menina inteligente, ela conseguia aprender, ela era esperta. E aí esses colegas brancos, junto com os pais, né, eles começaram a contestar essa inteligência dessa menina. Como que uma menina preta pode aprender, né? Tanto quanto as pessoas brancas da escola, isso não é possível. Essa menina é uma bruxa. De verdade. Então, ela foi acusada de bruxaria. E aí, como uma questão de autopreservação dessa mãe, né, ela resolveu tirar Maria Carolina da escola, mas ela continuou a ser uma menina que depois se tornou uma mulher muito ávida por conhecimento. E aí ela migrou, ela foi embora, né, para o estado de São Paulo. Chegando lá no estado de São Paulo, ela morou primeiro na região central, em alguns cortiços, né, e depois acabou que ela precisou de ir para uma favela. Tá? Alguém aqui já teve contato com alguma favela, algum aglomerado? Já? Ok, então vocês conseguem ter noção. Quem não tem, já viu pela TV.
Então, não é uma novidade para todos, que a gente sabe que existem as populações que estão à margem, né? E aí ela morou em uma favela durante algum tempo. E dessa favela, gente, ela sempre gostou muito de ler, tá? Tanto de ler quanto de escrever. Da forma dela, do jeito dela. E ela começou a... Como ela era catadora, tá? Ela pegava papel. E tinha alguns papéis, algumas coisas que ela ia reunindo, alguns cadernos, algumas folhas que ela não jogava fora, e ela escrevia. Então, todo dia ela fazia um relato sobre o que ela vivenciava. E aí, um belo dia, né, ela é uma mulher muito à frente do seu tempo também, tá? Muito politizada. E lá em 1955... ela já tinha alguns escritos feitos que eram em forma de diário, pequenos relatos, que ela colocava data, né, o ano bonitinho, o que tinha acontecido com ela. Um jornalista que estava muito afim de fazer uma matéria sobre as favelas. Lá em São Paulo, na época, tinham só 5 favelas. Ele foi, e aí ela, tentando chamar essa atenção desse repórter, entendendo que era uma pessoa diferente que estava naquele ambiente, chamou essa atenção dele e falou que ela tinha, né? Ele foi atrás e ela falou que ela tinha alguns escritos. Então, a partir daí, ela foi publicada, tá? Ela foi a mulher que foi best-seller no nosso país. Ela tem uma publicação de um livro que foi traduzida em pelo menos 13 línguas, né? Até que eu saiba, mas provavelmente já teve mais publicações. Eu trouxe esse livro aqui para vocês verem também, que é O Quarto de Despejo. Ela não fez só esse livro, tá? Esse é o mais impactante, mas ela tem várias outras publicações. E aí, gente, a partir daí, eu queria que vocês mergulhassem em algumas leituras que eu vou fazer para vocês perceberem o que vocês vão sentir diante disso, tá? Quem quiser ficar com o olho fechado, fica. Quem quiser ficar prestando atenção em mim, fica. Mas eu gostaria muito que vocês percebessem o que vocês vão sentir enquanto eu estiver lendo, tá? Então, lá em 1955, ela escreveu a seguinte coisa: 17 de maio. Levantei nervosa, com vontade de morrer. Já que os pobres estão mal colocados, para que viver? Será que os pobres de outro país sofrem igual aos pobres do Brasil? Eu estava descontente, que até cheguei a brigar com meu filho José Carlos, sem motivo. Chegou um caminhão aqui na favela. O motorista e o seu ajudante jogaram umas latas. É linguiça enlatada. Penso, é assim que fazem esses comerciantes insaciáveis. Ficam esperando os preços subir na ganância de ganhar mais dinheiro. E quando apodrece, jogam fora para os corvos e os infelizes favelados. Não houve briga. Eu até estou achando isso aqui monótono. Vejo as crianças abrir as latas de linguiça e exclamar satisfeitas. Tá gostosa. A dona Alice deu-me uma para experimentar, mas a lata está estufada. Já está podre. Qual que é a sensação que vocês têm quando vocês escutam uma coisa dessas? Alguém aqui já sentiu fome? Alguém já precisou de morar no barraco? Não. Alguém aqui já sofreu discriminação? Já. Gente, eu trouxe esse relato aqui para vocês, para a gente conseguir entender que esse é um livro que ele é atemporal. Ele foi escrito lá na década de 50, mas essa é uma realidade que a gente ainda tem hoje. As pessoas ainda vivem essa realidade hoje. E nós que estamos aqui, a gente está num lugar de privilégio. Muito privilégio. A gente tem uma casa para morar, a gente tem uma comida para comer, a gente tem uma família perto, bom ou ruim, mas a gente tem família perto. A gente tem pessoas que nos apoiam.
Então, quando a gente fala dessa realidade de Maria Carolina de Jesus, inclusive por ser uma mulher negra, né, que ela ganhou uma notoriedade na década de 50, mas que ela não foi reconhecida pela grandiosidade não só da mulher, mas da artista, da autora, da escritora que ela foi, porque há pouco tempo atrás ela começou a chegar nas academias, nas escolas, nas universidades, principalmente porque ela tem uma escrita muito própria. Se vocês pegarem esse livro para vocês perceberem, ele é um livro onde vão ter erros ortográficos, onde vão ter falta de acentuação, vírgula em lugar errado. Mas ela foi uma mulher tão politizada, tão à frente do seu tempo, que ela falava de política, a política vigente da época, a política da sobrevivência. Ela criticava os governos. E a gente não está falando de partido, a gente está falando de governo. A gente está falando de quem faz essa política acontecer também, tá? Então, eu gostaria muito que vocês se despertassem para entender que esse nosso lugar de privilégio, ele precisa de ser repensado, porque se a gente tem essa condição, a gente precisa. A gente tem quase que uma obrigação de fazer algo para que essas pessoas que estão à margem, elas sejam vistas. Quando vocês estão passando na rua e que passa alguma pessoa negra, vocês cumprimentam? Vocês dão um bom dia? Se essa pessoa se aproxima de vocês, vocês ficam com medo? Sejam sinceros. Não? Ok. Se eles pedem ajuda, vocês ajudam? Ok. Eu falo que esse é o bom da gente vir de uma cidade pequena. A gente tem contato com todo mundo e, geralmente, a gente passa a não ter medo porque passa a ser algo naturalizado. Só que aí existe esse problema. Quando a gente naturaliza demais alguma coisa, a gente passa a achar que aquela realidade ela é normal. E não é para ser, tá, gente? Não é para ser. Tempo? Não, eu queria comentar uma coisa. Porque ela falou da importância dessa obra da Maria Carolina de Jesus como algo que chegou na universidade, chegou na academia faz pouco tempo. Eu queria contar que ano passado eu fiz uma prova de proficiência em inglês para um curso de pós-graduação que eu estava fazendo, e foi esse livro que foi a prova. E eram questões em inglês sobre esse livro. Então, justamente para poder pegar esse meio termo entre o debate e o diálogo, dessa linguagem diferente, mas que também é um relato de experiência. Esse livro é considerado uma importante fonte de informação sobre um relato de experiência de uma pessoa que viveu dentro de uma comunidade em uma situação não muito agradável, uma situação financeira de debilidade, e que, como essas pessoas nesse local conduziam a vida delas e como que elas conseguiam existir, né, mediante essas possibilidades. Eu acho que um ponto importante para a gente poder pensar a Maria Carolina de Jesus é pensar também todo o contexto histórico, toda a construção e todo esse lugar de onde ela veio e como que chegou ao ponto onde ela viveu e o ponto que a gente vive hoje. Então, você podia comentar um pouco, Tiago, fazer essa reflexão, trazer a gente para poder pensar esse ambiente nesse período. Então, quero fazer primeiro uma observação. Eu já estive com os cadernos da Carolina Maria de Jesus em minhas mãos. Esses cadernos que ela achou no lixo, esses cadernos em que ela registrava o cotidiano de uma forma muito espontânea. Eu acho que a beleza da literatura e da escrita dela está nessa espontaneidade, né? E um contraponto importante, então, para quem não conhece, aliás, só para concluir isso aí, os cadernos, né, que deram origem ao Quarto de Despejo, que eram esses cadernos que ela mostrou para esse jornalista que veio, então, organizar isso na forma de um livro e publicar, como a gente conhece, eram para estar no Museu Nacional, lá no Rio de Janeiro, quando incendiado, quando, em 2018, foi destruído. E, na verdade, graças ao secretário de Cultura, o Bento, que faleceu ano passado, aqui de Sacramento, ele insistiu para que os cadernos ficassem na terra natal dela, e, felizmente, hoje estão salvos. Está lá no Arquivo Público Municipal de Sacramento, a matéria-prima que deu origem a essa obra, né? E aí, para falar do contexto histórico, até agradeço a oportunidade de falar disso. É muito importante para vocês que estão nessa formação, a gente tem, talvez, uma forma de se ensinar e estudar a história meio não, né? Muito fragmentada.
talvez até pela forma como se ensina, em modelos de frentes, e, enfim, a dificuldade é muito grande de conectar as coisas, né? Então, que tempo que se passa isso? Se passa na época de JK, né, que é conhecido como os anos dourados, os anos felizes, os anos prósperos de um Brasil que crescia, cujas bases do nacional desenvolvimentismo geravam lucro, riqueza, a TV chegava no Brasil, o Brasil era campeão pela primeira vez da Copa do Mundo de Futebol, era a política da boa vizinhança, né, o Brasil estava na moda, parecia que tudo ia bem, mas a voz de Carolina Maria de Jesus e de outros tantos nos mostra que, na verdade, há vários projetos de Brasil que convivem, que se encontram e desencontram constantemente, né? Então, é curioso que, no mesmo ano em que se inaugura Brasília, no modelo planejado, pensado, cujo eixo, né, a estrutura central da cidade, pensada por Lúcio Costa, era um avião que remetia ao futuro, ao progresso, na favela do Canindé, em São Paulo, era o Brasil da fome. A primeira passagem do livro, inclusive, fala de como ela buscou o presente. Ela começa com o aniversário de um dos filhos, como de uma filha, ela encontra no lixo uma sandália. E aquilo ela pensou, cara, que legal, hoje é dia do aniversário da minha filha, esse é o presente que eu vou dar para ela. Então, esses contrapontos, esses diferentes Brasis, essas diferentes histórias, e desses encontros e desencontros é que surgimos nós, né? Esses corpos aqui. Então, eu gosto muito de pensar a história a partir desse corpo. Qual é o corpo que viveu aquela história? Quem eram aquelas pessoas? Porque senão, gente, é só ficar decorando um monte de dado, de data, de nome, sem rosto, sem cor, sem cheiro, sem desejos, né? E eu acho que o que ela faz na obra dela é mostrar um pouco desse Brasil profundo que muitas vezes a gente não encontra em qualquer lugar. Ou encontra e finge não ver. Porque uma coisa que acontece muito são esses paralelos que a gente faz da região onde a gente está e como a gente se enxerga e como as pessoas nos enxergam e como que cada lugar constrói essas pessoas que nós somos, né? Você comentou uma coisa importante aí, que é essa relação dos corpos, né? E como a temática da mesa, ela tem muito a ver com essa questão que dialoga com raça, com cor, com etnia. Acho que você também poderia comentar um pouco sobre o processo que houve de marginalização das populações indígenas, dos negros, e você também, como um protagonista nesse processo por conta de você ser descendente de imigrantes europeus, e como que essas coisas se misturam para a gente chegar até os dias de hoje. Eu estava lendo, porque quando eu recebi o convite do Colégio Gabarito para vir fazer parte da FLI, eu primeiro fiquei muito emocionado e honrado, e falei, bom, preciso estudar, cara. Quero correr atrás, porque a gente sente, né, no dia a dia, na rotina, tantas coisas, tanto trabalho, e a gente meio que vai se distanciando daquilo que é o prazer da leitura, da descoberta, né? E, enfim, numa dessas leituras, peço perdão porque eu acabei esquecendo no carro aqui, onde o meu tablet com as minhas anotações, na pressa, vou dever aqui o autor, mas de uma tese de doutorado do curso lá, né, do programa de pós-graduação de História, de um autor que eu li para cá, para pensar a questão indígena no Triângulo Mineiro, pensar a questão da cultura, né, que nos molda. Um conceito para mim muito importante é que nós somos neo-brasileiros. Eu adorei essa palavra, né? Neo-brasileiros. Por quê? Porque aqui já tinham povos originários. E nós não somos esses povos, nós somos novos brasileiros. E como é que surgiram novos brasileiros? Quem somos nós, né? E aí, só para realmente falar um pouco dessa retomada, porque a minha promessa que eu fiz para a Vivi é, Vivi, eu vou fazer com que esses encontros aconteçam. O encontro da cultura ameríndia, da cultura negra, é pouco tempo, mas eu vou tentar fazer isso de uma forma didática. Então, originalmente, né, até parto de uma provocação em minhas aulas, quem descobriu o Brasil? Vocês sabem definir isso em uma palavra? Não. Indígenas? Índio. Quem foi? Tudo menos Pedro Álvares Cabral. Acho que isso não já está. Foi o Cabral? Né, a gente já tem isso meio que ponto pacificado, né? Tudo menos o Cabral. Mas tem um conceito para isso. Paleoíndios. Né? Então, seres humanos, Homo sapiens, há cerca de 12 mil anos atrás, chegaram aqui. Caçando, coletando, desenvolvendo um cultivo rústico de mandioca e milho. Assim, a gente começou a ocupar essa região, né? E é uma região muito dinâmica. Por serem povos seminômades, o
os choques, as alianças já fazem parte da nossa história. Então, a gente, antes da chegada dos europeus, já vivíamos nesses encontros e desencontros. E aí, a partir do momento que se inicia uma sociedade colonizadora, esses encontros e esses desencontros começam a entrar em choque. Então, os povos originários do litoral, de maneira geral e de maneira bem reducionista, poderiam ser classificados no tronco linguístico Tupi-Guarani. E os Tupis-Guaranis foram os primeiros a ter esse contato, né, com esse colono, com essa colonização de exploração, com essas violências, com esses horrores e a formação de uma cultura híbrida que vai dar origem a essa neobrasilidade. E aí nós aqui. E eu fiquei muito preocupado em tentar trazer a discussão para o local, porque a gente está falando de uma escritora de Sacramento, eu queria falar do grande sertão da farinha podre. E é legal que os tupis chamavam os povos indígenas do interior de tapuia. Eu acho esse termo muito legal, porque tapuia é bárbaro. Então a gente já começa a perceber que o próprio nativo tinha, nesses diferentes intervalos de encontros, rivalidades e alianças, assim, concepções muito próprias do que era o outro. Então, aquilo que não era o corpo tupi era o corpo tapuia. Tapuia que, inclusive, na literatura portuguesa foi apropriado. Tapuia era o termo que os portugueses, os colonizadores, usavam para descrever a gente. Aqui, esse povo daqui. Certo? Mas quem eram eles? Se eram, de maneira geral, como eu disse, de maneira genérica, bem rasa, tupis-guaranis, aqui o tronco linguístico predominante era, então, o macro-G, os Gs. Então, por isso o tapuia. Falavam línguas diferentes, era o outro. Então, era o outro. Eu acho legal porque os romanos faziam a mesma descrição dos germânicos. Aquilo que não fala a minha língua, aquilo que não se parece comigo é bárbaro, é selvagem. Então, os próprios tupis nem eram os portugueses, chamavam os Gs do interior, do sertão. Sertão não é só o semiárido. Né? A gente tem essa relação do sertão com o semiárido, que vem muito da literatura, né? De Euclides da Cunha, de Graciliano Ramos, mas sertão, na língua portuguesa, é interior. Então, quem está no interior é tapuia, era bárbaro. Mas, na verdade, hoje a gente vem para dar nome realmente a essas coisas. Né? Quem eram esses indivíduos? Então, na verdade, os nossos originais aqui eram os caiapós meridionais, dentre eles a etnia Araxá. Certo? Dentre esse cosmos que formava-se nesse interior. E nesses encontros e desencontros, aqui surge um termo que, para mim, é muito bacana, um dos primeiros nomes da região na literatura portuguesa, de 1749, de um documento oficial, era Caiapônia. Olha que legal. Então, a gente está na Caiapônia. E aí é justamente no início do século XIX, e aí a gente vai se aproximando temporalmente, aí o encontro vai acontecer. Ali, já como reflexo do ciclo do ouro, né, colonizadores chamados de geralistas vão trazer a agricultura e a pecuária para a região. E aí, nesse movimento, começa uma relação, aí sim, tardia, já do século XVIII, de uma colonização do interior. E, nesse processo, muita violência. E dessa violência, eu quero só destacar, né, que esses caiapós defenderam seus territórios e foram massacrados. É um genocídio. Só que há resistência. E nessa resistência é que é muito importante entender tanto os africanos escravizados e africanas escravizadas como os nossos ancestrais ameríndios, que eles são capazes de entender o que está acontecendo e se colocar numa posição de negociação. Por isso, uma sociedade indígena foi destruída, mas não os indígenas. Por isso é que eles se fundem nessa negociação, ora fazendo alianças com o colonizador, ora estabelecendo outras pontes, formando uma cultura híbrida indígena. Ameríndia, portuguesa, e aí sim, a partir do século XVIII, com a chegada desse modelo colonizador, já no contexto do ciclo do ouro do século XVIII e no início do século XIX, chegam os corpos negros. E aí a gente se funde. Né? E é dessas relações, dessas trocas, e é muito importante entender que são trocas ativas, entender que os personagens não são passivos a essa colonização, eles são capazes de negociar e de interagir e de se, de alguma forma, beneficiar em algum momento, em perceber como sobreviver diante disso tudo. E aí surge esse contexto, essa perspectiva, essa ideia que eu, na minha leitura, encontrei e adorei, que é o do neo-brasileiro. Surge a gente, algo novo. Né? E é isso. E a gente está aqui para tentar entender desde então o que a gente está fazendo nessa parada. Errando e acertando, estamos aí. Uma coisa interessante, gente, que a gente tem que diferenciar
Eu tive nos Estados Unidos. White People Problems, né? Tive nos Estados Unidos agora, recente. Fui para a Califórnia. Uma coisa que é muito diferente do Brasil para os Estados Unidos é a nossa composição étnica comparado com a deles, porque os Estados Unidos também é um país de colonização e é um país de mestiçagem, que você tem também um monte de imigrantes de outros lugares do mundo para lá. Tem uma diferença muito clara para a gente. No Brasil, as culturas se misturam. Então, somos brasileiros. Todos aqui somos brasileiros. E, apesar de sermos diferentes em aparência, nariz, cabelo, a gente carrega elementos culturais em comum. Lá, as comunidades são muito fechadas em si. Então, quando você tem um casamento entre pessoas de etnias diferentes, dependendo do lugar que você está nos Estados Unidos, é um problema gigantesco. Inclusive, eles chamam lá de mixed races couples. Couples é casal, né? De raças misturadas. Para eles, é uma questão gigantesca. Para onde eu fui? Você tem uma população negra baixíssima, você tem uma comunidade asiática muito grande, uma comunidade latina, mexicana, muito grande, e os americanos, né? Brancos americanos também. Eles são totalmente separados uns dos outros. É muito doido você pensar toda essa composição e toda essa construção. Os artistas de rap americano, eles mandam muito dinheiro aqui para o Brasil porque a população negra americana não é tão grande quanto a nossa, porque aqui as pessoas se misturaram, lá não. Então, tanto é que eu estava comentando com eles, acho que eu comentei com vocês, né, que eu estando lá, algumas pessoas perguntaram se eu era indígena, porque eu sou do interior do Brasil. Então, como o Thiago disse, o interior é o bárbaro. Para eles, você tem o Rio, São Paulo e a floresta. Se você não é Rio nem São Paulo, você é floresta. O que eu tenho a ver com indígena? Em termos assim, estéticos, externamente. Então, uma grande diferença que a gente tem para outros lugares do mundo é essa mistura cultural que é o Brasil. O Brasil é a maior comunidade libanesa fora do Líbano, a maior comunidade italiana fora da Itália, a maior comunidade de diversos outros países fora deles. Só que o que essas pessoas acontecem quando elas vêm para cá? Elas se tornam brasileiras. Tem um cantor que eu gosto muito, que é o Oliver Sykes. Ele canta rock. Ele é o cantor do Bring Me The Horizon. A esposa dele é brasileira. E eles compraram um sítio em Atibaia. Você tem foto do Oliver Sykes tomando Skol, empurrando o Fiat Uno quebrado, fazendo churrasco, aquele churrasco com a carne dura, ruim, porque são coisas da nossa cultura. Então, o cara que vem para cá, ele abraça um pouco essa nossa identidade cultural, mas não quer dizer que a gente não tenha as mazelas e os problemas históricos que eles estão mencionando. Pode falar. Uma coisa que eu queria pontuar que é assim, isso traz um nível de liberdade da gente poder escolher, né, a pessoa que quer estar do nosso lado, mas a gente precisa de pensar também que isso passou por um processo de embranquecimento, tá, gente? A nossa escolha, por exemplo, da gente ver um homem negro estar com uma mulher branca, ou se você perguntar para ele, é por escolha, mas isso foi implementado pelas pessoas brancas há muito tempo atrás, porque a ideia era de que a mistura dessas raças fosse embranquecendo as pessoas até o ponto da gente só ter uma população branca. Só que aí eles caíram na... Alguém sabia disso? Não, né? É novidade. Exatamente. Isso foi apresentado, gente, num congresso fora do Brasil, né, dos nossos estudiosos na época, fazendo essa projeção, né, que em algumas décadas a população fosse toda branca. Então, a ideia era embranquecer todo mundo. Então, essa nossa escolha de estar com uma pessoa branca, né, geralmente as pessoas negras escolherem pessoas brancas, não é simplesmente porque elas gostam, não. Tá? Existe algo muito, muito além disso daí. Então, quando o Thiago traz essa ideia de que a história que a gente aprendeu na escola, na escola é uma história diferente, é sim. Pesquisem sobre isso. Vou trazer para vocês uma indicação para vocês. Está no Spotify, tá? Vocês podem achar. Chama Projeto Quirino. Escutem. É incrível. E revoltante ao mesmo tempo, mas é incrível. Tá? Como faltam 10 minutos, a gente podia jogar... Oi? Tem uma pergunta. Ah, tá. Jogar para a plateia, se quiser perguntar, quiser falar alguma coisa, pode ir. Vai. Quer o microfone? Sim.
Bom dia, gente. Estou me sentindo meio mal de... Vocês querem fazer uma pergunta antes de mim? Não? Tem certeza? Então, tá bom. Desculpa, tá? Eu me chamo Trudruado Rico, eu sou indígena Macuxi, e como Macuxi eu preciso assim, compartilhar algumas coisas do meu ponto de vista. Professor, muito prazer em me conhecer também. Mas aproveitar que vocês estão aqui nesse momento, né, e dizer que a gente não usa o termo ameríndio, tá? A gente não usa índio, a gente usa indígena, e a gente não usa o termo ameríndio. Mas você fala assim, mas Trudruá, porque a gente mora no continente americano, né? Quem que foi América? Quem que deu origem ao nome América, né? América é Américo Vespúcio. Então, no movimento indígena, a gente compreende que renomear o território foi parte de um projeto colonizador. Renomear território, renomear o nome dos povos, renomear os corpos indígenas. Então, quando o professor falou ali Caiapônia, a gente estaria numa região de Caiapônia, né? Achei lindo, assim, bem futurístico, mas não é o verdadeiro nome do povo, Mebengocré. A gente está tendo a oportunidade de conhecer o nome dos povos originários a partir, né, dessa literatura que entra, dos universitários, dos projetos de cinema, de música, de forró. Rola um forró na língua Mebengocré, que é demais, assim, as meninas, tudo forrozeiras, gente. É muito, muito legal. Mas para dizer, né, que convido assim os professores que estão aqui também a conhecerem essa linguagem a partir da literatura indígena, que pode, inclusive, renomear e apresentar um outro projeto. Quando a gente fala de América, a gente está falando de Américo Vespúcio e desse projeto brasileiro de retomar esses territórios. Mas quando a gente fala de Abya-Yala, né, a gente está invocando uma história, que é uma história da terra. A Terra passa por várias etapas. A Terra ela é queimada, fica assim numa era muito vulcânica, impossível de viver. Depois vem um monte de vendaval, terremoto, e aí cria uma outra configuração para a Terra. E aí, finalmente, a Terra chega nessa terceira fase, ainda bem, né? Que é a fase da Terra madura. E isso faz parte da visão de mundo do povo Guna, que é quem origina esse nome, que a gente reivindica para esse nosso território. E, a partir dessas histórias, a gente começa a conhecer como a própria terra foi formada. De onde vem o meu povo, a gente tem um monte, que tem mais de 2 bilhões de anos, 1,7 a 2 bilhões de anos, aqui no território brasileiro, né? Fronteira com Guiana e Brasil, que é o Monte Roraima. E esse monte tem muitas histórias, né? É só para dizer assim, então, que a partir da literatura indígena, a gente pode conhecer as histórias da terra. Não, as histórias da terra, gente, é muita fofoca, é muito babado. Assim, a gente vai conhecendo muita coisa, como é que se formaram, como é que ficaram daquele jeito, por que tem uma pedra na forma de cabeça de macaco, né? E a gente vai conhecendo um pouco mais o nosso território, que é muito legal, e também a gente vai conhecendo outras culturas, né? Mas, assim, é só para reiterar aqui o convite para a mesa, né? E também para os professores e para vocês, gente. Tem um monte de literatura indígena aqui. Pede para a mãe de vocês, para o pai, para dar de presente, para ler, tá bom? Fica aí o convite. E professor também, para conhecer um pouco mais a nossa linguagem. Tá bem? Obrigado. Mais algum? Gente, deixa eu fazer um adendo rapidinho, que eu achei muito interessante dessa fala, que é o seguinte. Já ali no período próximo da questão do abolicionismo, né, e aí, nesse momento, as histórias indígenas e pretas, né, das pessoas que vieram de África, elas se misturam muito exatamente pelo processo de desumanização que nós passamos no nosso território. Então, nesse período, quando a gente fala de produção acadêmica, e aí é por isso que eu peço para vocês escutarem esse podcast do Projeto Quirindo, porque vocês vão conseguir entender esse ponto. Geralmente, a academia, quem produzia os artigos, a ciência, eram homens brancos, tá? Mas tinham algumas pessoas ali que estavam na contravenção, né? Alguns homens negros, que conseguiam falar sobre isso. Mas foi apresentado também num congresso a questão, e que aí puxa também essa ideia para o indígena, de que existia um racismo acadêmico, tá?
de que as pessoas que não fossem brancas, né, com essa ideia do heteropatriarcado, né, europeu, que essas pessoas elas não teriam condições de aprender e de produzir academicamente para que o nosso país pudesse evoluir. Por quê? Porque esses corpos eles precisavam ser apagados mesmo. Então, é por isso que não existiam produções, mas a gente entende muito bem, e aí a gente vê que isso vem se arrastando até hoje. A grande maioria das pessoas que a gente vê nas nossas academias e nas nossas produções literárias, né, e científicas, elas não são pessoas pretas e indígenas, elas são pessoas brancas. E, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza no coração, mas a gente está tomando esse lugar, a gente está se reapropriando do que é nosso, tá? Porque antes dos europeus chegarem, já tinha alguém nessa terra, que eram os indígenas, né? E depois que os europeus chegaram, a África não tem como se diz, não tem uma história com o Brasil, mas o Brasil sem a África não existe. Tá? Então, a gente precisa de deixar isso muito claro e a gente entende que esses dois povos, tanto os indígenas quanto os pretos, eles se encontram. E é um estranhamento muito grande quando você começa a entender e estudar, porque a forma de viver, obviamente que as culturas são diferentes, mas tanto dos indígenas quanto dos pretos é a ideia do quilombo, da união, né? Se faz de uma forma diferente. E a ideia do eurocentrismo não, é a ideia da individualização. Então, o quanto que nós, pessoas que hoje somos misturadas, somos culturas diferentes, a gente está adotando essa ideia ainda do eurocentrismo. Não faz sentido. Nós não somos mais eles, a gente é misturado. Qual é a nossa cultura? O que a gente tem produzido? O que a gente quer para o nosso futuro? Quando eu pensei nessa fala, minha ideia não era de trazer só informação, era de trazer desconforto. Porque não é confortável a gente estar no lugar que a gente está, principalmente para quem é indígena e preto, e mulher, tá? Independente da raça. Então, se eu conseguir causar desconforto em pelo menos uma pessoa da plateia, meu dever está cumprido aqui hoje. Então, pensem sobre isso, estudem sobre. Não sejam pessoas ignorantes com ideias apenas de pessoas brancas eurocêntricas. Tá? Construam o país que vocês querem. Combinado? Só agradecer a participação. E é isso, a gente está em constante processo de letramento e evoluindo a cada dia, aprendendo, porque é disso que, que a Vivian traz. É de uma formação mesmo, de um lugar muito claro, né? Que vem de uma herança positivista, que vem de uma herança muito determinada ali de um momento histórico, da forma como a gente deveria se ver e enxergar aos demais. E a gente está nesse processo mesmo, né? Graças ao avanço, realmente, acho que de uma democratização do acesso à informação, ao conhecimento, que infelizmente ainda não é para todos, a gente crê, eu acho que o tempo é isso, né? Dessa inquietação e dessas frustrações é que vem o apelo à mudança, o apelo à ação, e que a gente possa fazer aquilo que é necessário para tentar, realmente, da melhor forma possível, fazer a diferença nesse mundinho que a gente está vivendo aí. Né? E são tempos de mudanças. A gente tem que saber se posicionar, saber se colocar, porque a gente vai ser cobrado por essas mudanças. Né? Qual que é o papel que a gente vai desempenhar nesse novo tempo e nessa sociedade cheia de contradições que a gente construiu ao longo desses séculos. Aí. Obrigado pela participação de vocês e pelo convite mais uma vez. Eu só queria fechar mesmo agradecendo. Agradecer a Vivian, agradecer a Thiago, agradecer a sua fala, que foi muito legal de comentar, que tem muita literatura indígena aqui. Agradecer a produção do FLI e agradecer também o melhor oitavo ano do Brasil aqui, que estão aqui com a gente. Obrigado, gente. Bom FLI para todos nós.